Você usa pleonasmo nas suas reportagens? Eu sou o Thiago Moraes e esse é o Teleblog News. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um problema que acontece nos textos de algumas reportagens na televisão. Quando a gente escreve para ser narrado, ou seja, a gente começa a fazer uma locução para a televisão, a gente tem que ser o mais natural possível. Se a gente conseguir falar do jeito que a gente fala no cotidiano, na frente de uma câmera, é até melhor. Que nem eu, por exemplo, estou fazendo agora um improviso com vocês. Esse texto não foi escrito. Então, se a gente conseguir fazer um texto que se aproxime dessa fala do nosso cotidiano, é muito melhor. O grande problema é que a gente acaba trazendo alguns vícios de linguagem da linguagem falada para a linguagem escrita. Geralmente, acontece isso quando a gente faz o pleonasmo, ou seja, quando a gente repete uma palavra ou uma expressão com duas palavras que significam a mesma coisa. Então a gente pode cortar uma delas. Para você entender melhor o que é um pleonasmo, eu vou dar alguns exemplos. Subir para cima. Você só pode subir para cima. Então quando você fala subir para cima, é um pleonasmo. Você pode só falar subir. Descer para baixo é a mesma coisa. A gente nunca pode descer para cima. É só para baixo que a gente desce. Então você não precisa usar o termo descer para baixo. Usa só descer. Pode parecer óbvio, mas em algumas reportagens a gente acaba encontrando alguns pleonasmos. Por exemplo, numa reportagem policial, o repórter pode dizer que a polícia encontrou um arsenal de armas dentro da casa. A palavra arsenal já significa que é um coletivo de armas, então não precisa usar arsenal de armas. Use apenas arsenal. Um outro exemplo é quando o repórter fala que a vítima foi levada para um hospital com uma hemorragia de sangue. Bom, hemorragia só pode ser de sangue, então você pode dizer que a vítima teve uma hemorragia, apenas isso. Um outro erro bastante comum é habitat natural. O habitat já é um ambiente natural de alguns animais, então você não precisa dizer habitat natural, até porque não existe habitat artificial. Nesse caso, seria um cativeiro, uma jaula, por exemplo. Não é o caso. Então, se aquele animal foi devolvido ao seu habitat, não precisa dizer que é natural. Outros exemplos que a gente pode encontrar em reportagens também. Repetiu de novo. Bom, se repetiu, é claro que é de novo. Metades iguais. Se são metades, obviamente são iguais. Encarou de frente. Você nunca encara alguém de costas ou de lado, é sempre de frente. Então, nesses casos, basta usar a primeira palavra apenas. Repetiu, metade e encarou. Em algumas reportagens também a gente pode encontrar o elo de ligação. O elo já significa que há uma ligação, então você pode usar apenas elo ou ligação. Mulheres grávidas. Existe alguém que pode se engravidar que não seja mulher? Bom, existem as fêmeas no caso dos animais, mas nesse caso é mais apropriado você usar que elas estão prenhas e não grávidas. Então se você for dizer que alguém está grávida, então só pode ser uma mulher. Um erro de pleonasmo que passa despercebido também é aquele que diz não resistiu aos ferimentos e morreu. Bom, quando você diz que não resistiu aos ferimentos, é claro que morreu. Se a pessoa resistiu aos ferimentos, então ela está viva. Então não é preciso dizer que ela morreu logo depois de não resistiu aos ferimentos. Agora, se você tiver um complemento depois de morreu, aí você pode usar os dois. Como, por exemplo, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Aí sim, você pode usar o morreu, mas com um complemento, logo depois de não resistiu. Um erro bastante comum também é quando a gente usa o a e o atrás na mesma frase, dizendo alguma coisa do passado. Há alguns dias atrás ou há alguns anos atrás. Ou a gente usa apenas o a no sentido de passado ou apenas o atrás. Dessa forma, há alguns dias ou alguns dias atrás. Nunca os dois juntos. Em algumas reportagens a gente também encontra uma multidão de gente. Pois é, multidão só pode ser de gente. A multidão é um coletivo de pessoas. Então, se você for usar multidão no seu texto, não precisa usar que ela é de gente. Esses foram alguns erros que eu já encontrei de pleonasmo em algumas reportagens. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Teleblog News, faça a sua inscrição agora. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe também. Chame os seus amigos para fazer parte da nossa comunidade dos bastidores do telejornalismo. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo. Tchau!